Olá e bem-vindos, bem-vindas a mais um nosso episódio do nosso Desconstruir. Hoje com o mito O Colo Estraga. Esse episódio é muito especial pra gente porque não temos nenhum convidado a não ser nós mesmas. Então a gente vai estar aqui desconstruindo hoje esse mito que é de extrema relevância. Camila, vamos diretas à questão. O colo estraga? Estraga. E o que eu percebo muito que estraga é a relação com as pessoas que ainda não conseguem aceitar o acolhimento da criança. Esse é o único ponto que eu vejo onde o colo vai estragar, né? Então, é muito mais fácil a gente ver um adulto acolhendo outro adulto, né? Se tem um adulto chorando, você vai querer dar atenção, saber o que está acontecendo com aquele adulto, se preocupar. Mas não tem a mesma postura em relação a uma criança. Então, quando a criança está precisando de um colo, esse colo às vezes tem que ser negado, porque é confundido com o mimar, por exemplo. Então, na minha opinião, o que estraga é a relação com as pessoas que ainda não aprenderam a acolher uma criança. Isso é muito forte, né, de pensarmos, porque não é pouca coisa estragar essa relação. E acho que tem aí uma grande parte de mito, né, de desinformação, de pessoas que muitas vezes, né, nós escutamos que fazem isso até baseado em falas de profissionais que disseram que não era para pegar muito, vai ficar viciado no colo, ou que estraga. Então, muitas vezes, esses cuidadores, eles fazem isso genuinamente, acreditando que estão a fazer o melhor para os filhos. Mas hoje em dia, já que as pessoas gostam tanto de coisas baseadas em evidências, não é uma opinião, é uma observação, baseado em estudos, baseado na clínica. Então, existem vários estudos que já nos mostram hoje em dia da importância do colo em termos cognitivos, desenvolvimento emocional do bebê, da criança e mais tarde do adulto, e até uma questão de sobrevivência. Sim. Uma recomendação que hoje em dia a gente vê acontecendo com frequência nos hospitais, pelo menos aqui na Austrália, é de que quando o bebê nasce, é importante que ele tenha o contato com a pele da mãe por algumas horas. E o que esse contato faz, né? Isso a gente pode pensar não só na hora do nascimento, mas também ali nos primeiros meses de vida e talvez ali na infância dessa criança também. O contato da pele da mãe com o bebê, ele ajuda muito na regulação do batimento cardíaco desse bebê e da temperatura corporal, além dessa questão do vínculo que está se desenvolvendo dessa mãe com esse bebezinho. Então, tem uma importância, uma relevância, como a gente está falando, científica, por trás do colo, da importância do colo. Então, não é uma questão de mimar, tem uma questão fisiológica, uma questão que vai contribuir para o desenvolvimento emocional e também para o aumento da imunidade. Sim, sem dúvida. Eu acho que até aqui já no nosso podcast nós já trouxemos várias pessoas, né, de diferentes profissões que mostraram outros aspectos importantes, né, do acolhimento. Quando nós falamos de colo, e tu iniciaste, né, a falar sobre os adultos que vai lá e de repente vai lá dizer uma palavra. O colo, ele é colo de segurar, de contacto, numa fase inicial da vida, mas o colo não é só isso de chegar lá e pegar no colo, porque o colo ele vai mudando ao longo da vida. Uma criança de 5 anos, um colo seria uma palavra acolhedora, um olhar com uma palavra acolhedora, por exemplo. Nós podemos pegar no colo, mas já não tem a mesma necessidade que um bebezinho, né? O colo ele vai mudando. Mais tarde, né, na vida adulta, é uma palavra, é um abraço, toque. Então o colo ele envolve o olhar, ele envolve a voz, ele envolve o toque. Quando falamos do colo estraga, é importante que nós tenhamos em mente que não é só a questão de estar ali a segurar no colo, tem muita coisa envolvida. E nós falávamos de sobrevivência, né? Eu gostava de, enfim, de trazer aqui que nós perdemos algo e ganhamos outras coisas, né? Mas com o desenvolvimento ao longo de todos estes séculos é que nós fomos perdendo os instintos, algo
que agora nos diferencia de todos os outros mamíferos. Nós somos seres de linguagem. Então, o ser humano, ele precisa do toque. Um bebezinho, para a sobrevivência dele, é essencial aquele pai, aquela mãe, aquele cuidador, vá lá, toque, né? Nós não fazemos essa coisa, deixa aqui, beijar o pé do bebê, enfim, tocar. Nós sabemos da importância disso. Isso vai deixando marcas no bebê. É isso que nos diferencia de todos os outros mamíferos. É que nós dependemos desse contacto com o ser humano. Não é só uma questão de sermos alimentados. É muito mais para além disso. Sim, e tem um outro fator importante nessa questão do colo, quando a gente vai falar sobre os adultos. Quantos adultos não gostariam de um acalento, de um abraço, de uma palavra, né? E existe uma certa rigidez afetiva também em alguns adultos para isso, né? Então, como que isso foi se desenvolvendo, né? Talvez a falta disso na infância e hoje se demonstra como uma rigidez afetiva. Então, o adulto também precisa de acolhimento, não só a criança. E principalmente esses adultos que ainda veem o acolhimento da criança como algo ruim, baseado no mito, como a gente está explorando aqui. Sim, é que é muito importante delimitar que uma coisa é acolher, outra coisa é deixar a criança sem limites, né? Primeiro é muito importante dizer um bebê, quando está dentro do útero, nada lhe falta. Ele não precisa de chorar para comer, ele não precisa de chorar com dor, nada lhe falta, está tudo ali sem frustração alguma. O bebê nasce, vai ao mundo cá fora e o bebê, primeiro, ele depara-se com todas essas frustrações que nós adultos, hoje em dia, ainda temos dificuldade a lidar. Sim. Então, só isso já é um trauma, né? O bebê depara-se com uma falta. E nos primeiros meses de vida, o bebê nem tem a consciência ainda que ele é um ser. Ele vai se dando conta disso à medida que ele vai entendendo que ele não é um prolongamento do outro. Quando nós deixamos um bebê desamparado, sem esse acolhimento, um bebê chorar e não pegar porque o colo estraga, nós não estamos a mostrar a esse bebê que o colo estraga e que ele vai se habituar. Nós estamos a mostrar a esse bebê que o mundo é extremamente desamparador e cruel. Sim. Que não existe esperança. Tem um psicanalista britânico que era pediatra também, que trabalhou muito com as famílias, as crianças, os bebés, e ele falava muito da importância do holding and handling. Então, do colo, do segurar, e do handling, do toque. Uhum. E ele introduziu algo que eu acho genial. Ele fala sobre introduzir a dimensão da esperança. O bebê está com dor ou está num choro por alguma razão que muitas vezes os cuidadores não conseguem identificar, não vai propriamente passar a dor. Mas o que o bebê vai aprender é que no momento de desamparo e de sofrimento existe esperança. E isso vai se constituindo, e para mais tarde os adultos, no momento de desamparo e de sofrimento, existe esperança. A vida não acaba ali. Eu não fico sem recursos. Eu acho genial, sim, o que ele trouxe. É de uma extrema, parece banal, mas de uma extrema importância. Sim. Exatamente. É a mesma coisa como você menciona sobre a questão da permissividade, né? Você atender essa necessidade emocional de amparo dessa criança e ao mesmo tempo colocar o limite, né, dependendo do que foi estipulado ali no momento, você está mostrando para a criança, olha, eu não vou permitir que você faça isso, mas eu tô aqui com você, eu tô te ajudando a enfrentar o que você está sentindo, a lidar com o que você está sentindo. Então eu tô aqui com você, mas não significa que eu vou te dar o que você quer agora, porque talvez não seja o momento mais adequado, ou talvez não seja o que é seguro a fazer. Com certeza. Existem nãos que são nãos. Exatamente. E isso é importante, né? Isso é importante estar claro. É tão importante esse colo e acolhimento como, né, colocar esses limites. Só que um não invalida o outro. Exatamente. Não é essa confusão que existe. E uma outra questão do colo
a segurança que ele passa do toque seguro, que é uma outra questão importante das crianças aprenderem. Qual que é o toque seguro? Então, qual que é o toque de acolhimento que eu tenho dos meus pais, dos meus cuidadores? Diferenciar isso até fisicamente. É muito interessante a gente ver, assim, quem tem filho e já teve a oportunidade de acolher um momento de emoção muito forte da criança, é impressionante você abraçar ou colocar no seu colo, a sensação que dá é que a criança, o rosto da criança se modifica na hora, derrete, assim, parece estar derretendo aquela emoção e tem aquele relaxamento, né? Então tudo que ela precisava era aquilo, para ela funcionar, começar a funcionar no sentido de pensar mais racionalmente, porque a gente tem que entender também que o cérebro da criança ele não é totalmente desenvolvido. É muito mais fácil ela agir mais impulsivamente sobre as emoções, porque o pré-frontal ainda está se desenvolvendo. O adulto já tem. Então a gente tem essa responsabilidade maior de tentar entender aquela demanda da criança. Né? Mas é impressionante fazer esse teste. Um outro teste que eu acho bem interessante é assim: deitar no colinho da criança, quando for, né, um pouco maior, assim, você só encosta a cabecinha, espera para ver a reação dessa criança. Tem um acolhimento imediato. Uma mãozinha no seu rosto, uma passada de mão no seu cabelo. Eles têm muito mais sensibilidade para lidar com isso, embora não tenham o cérebro totalmente desenvolvido do que a gente, muitas vezes. Nós sabemos que o ambiente, né, os primeiros 2 anos da criança são onde a criança, a nível, né, de desenvolvimento emocional e cognitivo, a criança desenvolve mais do que o resto da sua vida até a vida adulta. Né? O colo, ele serve para o bebê, né, para a criança, né, para desenvolver o psiquismo, e ele serve para que a criança possa ter essa sensibilidade de acolhimento também. Tem uma coisa que nesse colo e nesse acolhimento, principalmente nos primeiros meses de vida do bebê, é que é importante que durante um tempo esse bebê acredite que ele é tudo para um outro. Esse bebê precisa de acreditar nisso em algum momento. Então, quando tem esse colo, né, o bebê chora e os pais já vão a correr. Isso depois vai se distanciando, conseguem deixar mais uns segundinhos, enfim, a pessoa, à medida que a criança vai crescendo, vai ajustando. Mas aí o bebê, ele acredita que ele é tudo para o outro. Né? E isso, durante um tempo específico, é de uma importância para a sobrevivência e o desenvolvimento psíquico daquele bebê. Tem uma frase muito interessante que eu encontrei outro dia na internet, que usava a definição do colo como o aconchego da vida intrauterina. Então, naqueles primeiros meses, é de extrema importância que o bebê tenha esse contato mais próximo com sua mãe e seus cuidadores, por essa extensão, é uma transição que esse bebê está fazendo, como você tinha falado, né, Flávia? Ele ainda não se vê separado totalmente dessa mãe. Então ele precisa passar por essa transição. E o que acontece muitas vezes é o bebê chorar causar um desconforto na família. E às vezes não saber o que fazer quando isso se intensifica. E tem uma questão da gente entender que o choro do bebê é a forma que ele tem de se comunicar. Ele não tem outra forma, ele tem outra forma de se comunicar com a gente a não ser chorando. Sim. E a gente vai tentar identificar o que está acontecendo. Mas muitas vezes só esse colo, esse aconchego, já ajuda a reduzir o nível de estresse, por exemplo, a regular a temperatura corporal, o batimento cardíaco, e a gente tentar entender o que esse meu bebezinho aqui está precisando nesse momento. Uma questão importante também em relação a isso, em alguns órgãos, né, alguns lugares onde tem o treino do sono, como a gente poderia chamar, que técnicas são ensinadas a esses pais a realmente deixar o bebê chorar. Deixa ele chorar, uma hora ele vai parar. E aí a gente lembra da questão do desamparo aprendido, né? Então eu vou desistir realmente aqui, porque o que eu posso fazer mais? É a única forma que eu tenho de comunicar. Minha comunicação não está sendo efetiva. Eu me calo. Né? E o prejuízo que isso pode ter para esse desenvolvimento desse bebê, principalmente no vínculo com esses pais e cuidadores. Fica mais difícil ter recursos para lidar com situações de desamparo, né? Principalmente um bebezinho que não tem esses recursos ainda e que está completamente dependente dos cuidados e do acolhimento do outro. Né?
Uma coisa que nós podemos pensar é que um bebê, como tu dizias, que é deixado a chorar para adormecer, e primeiro, assim, essa coisa de treinar os bebés para dormir, nós sabemos que o desenvolvimento do bebê e todas as pesquisas sérias hoje em dia mostram que não é nesse sentido. Nós podemos ajudar o bebê, né, no conforto. Agora, treinar um bebê a dormir, no nosso tempo, ainda para mais, nem é no tempo do bebê, é no tempo que nós queremos. Talvez num desespero, mas um bebê que adormece, né, num choro, ele adormece provavelmente de exaustão. E ele não aprende a dormir. A única coisa que ele aprende é: eu chamo e estou sozinho. Eu chamo e ninguém me ouve, ninguém me escuta. É isso. Eu não posso contar com o outro. Porque uma coisa é um adulto a chorar ou até pedir ajuda, por muito que esse adulto precise dessa outra pessoa, um adulto tem recursos, mais ou menos, dependendo, né, da história de cada um, enfim, das vivências de cada um, mas um bebê não tem, ele está numa dependência total do outro. Não é uma questão de ser errado ou ser certo, é uma questão que cada coisa tem uma consequência. E nós precisamos de escolher quais são as consequências que nós queremos bancar para nós e para os nossos filhos. E muitas vezes nós sabemos que, eu acho perigosíssimo, né? Muito cuidado com, enfim, os profissionais que fazem indicações nesse sentido. Leiam, vão buscar outras coisas, ou busquem vários profissionais, várias opiniões, porque muitas vezes os cuidadores, eles não aguentam esse choro, eles querem ir lá e querem acolher. Mas quando um profissional, supostamente alguém que detém um saber, né, sobre esse, fala, porque nós sabemos, quem nunca ouviu a mãe que se fecha no quarto, que tapa os ouvidos, o pai que sai de casa para não escutar o choro dessa criança. Muitas vezes os pais ou os cuidadores, eles vão contra aquilo que eles sentem de acolher, porque eles acreditam que estão a fazer algo, enfim, bom para esses bebés. E tem vários estudos que mostram os níveis de cortisol dos bebés que são deixados a chorar. O cortisol é a hormona do stress. Então, os níveis de cortisol nesses bebés deixados a chorar, tem vários estudos. É só Google it, né? Estudos muito sérios que mostram, enfim, do hormônio do cortisol. E que isso, não obrigatoriamente, mas aumenta muito as possibilidades de causar ansiedade, outras, né, condições psíquicas que vão ter impacto para o resto da vida dessas pessoas. Não estou a dizer que todos os bebés vão ter, não é isso. Pode ser que no meio do caminho essa criança vai encontrando recursos, mas vai ter muito mais trabalho, muito mais. E o mundo já é um lugar que dá tanto trabalho. Tem vários benefícios realmente, assim, o acolhimento, né? O que talvez a gente possa também entender pelo lado de alguns pais, não só em relação à confusão que fica quando eu tento tomar uma decisão, mas uma pessoa me fala uma coisa, um profissional fala outra e eu não sei o que fazer, né? Então a gente volta naquilo que a gente conversou com o Dr. Antônio no nosso episódio, para aquela situação em você se preparar também para essa chegada desse bebê, né? De você ir atrás daquilo que você acredita, realmente da consequência que você quer dar, dependendo do que você vai fazer assim que você tiver um filho. Tem a questão da exaustão também desses pais, né? E o choro vai ser um gatilho muito grande quando os pais estão exaustos. Tem várias coisas que a gente pode fazer para tentar lidar com isso, de uma forma que um acolha e o outro se afaste, né? Para, naquele momento, se recuperar. E depois voltar para essa outra pessoa que ficou com o bebê acolhendo sair, mas esse bebê continuar tendo esse acolhimento. Então tem muitas coisas a serem refletidas e eu acredito que é muito importante a gente se preparar para isso. Às vezes a opinião do outro vai interferir muito mais do que se você fizesse aquilo que você está sentindo que você deveria fazer naquele momento. Com certeza, até porque tem um julgamento, né? E nós continuamos a ouvir muito hoje em dia isso, e muitas vezes a pessoa faz esses comentários sem se dar conta que está, enfim, do prejuízo que esses comentários podem ter. Mas o quê? O teu bebê, 7 meses, não dorme a noite inteira?
Ainda dorme no quarto? Ainda precisa de ti para ir deitar? Não é possível. 1 ano? 2 anos? Não. Precisa ainda que vá deitar, precisa ainda acorda. E começa a ficar um peso nesses pais que acreditam que estão a fazer algo errado. Então tem uma tendência, hoje em dia, a tornar ou a nomear como patológico aquilo que é completamente normal, não é? Nós queremos que o sono do bebê se encaixe à nossa vida hoje em dia, não é? Onde os cuidadores trabalham ambos, ou enfim, ou mais que um, ou só um. E eu concordo, como tu disseste, existem formas que nós podemos trabalhar de tornar, né, a nossa vida um pouco mais fácil, de ajudar o bebê, mas isso passa também muito por o bebê estar se sentir num ambiente seguro, onde ele é acolhido. Temos que ter em atenção também, né, outras condições. Muitas vezes o bebê está num sofrimento, numa dor, com algo que não foi identificado. Um bebê que chora, ele está a dar sinal de alguma coisa, ele está a comunicar. Né? Então nós temos uma tendência a patologizar algo que é esperado do desenvolvimento. Há bebés que vão dormir a noite inteira quando têm 1 mês. Não é tão comum, mas existe e está tudo bem. Mas existem bebés e crianças que vão dormir a noite inteira um tempo, depois param de dormir, outros só dormem quando têm 2, 3 anos. Tudo que não cabe nos nossos parâmetros da sociedade atual é patologia. Então é assim, os bebés que vêm neste mundo, eles é que têm que se adaptar à loucura que nós criamos hoje em dia dos nossos ritmos de vida. Ou será que a gente tem que aprender a ter empatia, entender que esse bebê está sendo colocado num contexto que nunca foi familiar para ele? Imagina, ele estava ali no útero, de repente ele sai. Então agora ele tem que dormir de tantas horas. Mas no útero, como ele fazia? Né? Tem essa transição. E que não é natural ao desenvolvimento humano. Não é algo natural, é algo que nós esperamos dos bebés. Exatamente. É muito mais com a nossa expectativa. Uhum. Sim, eu concordo que nós temos que, assim, não vamos todos enlouquecer, morrer de exaustão sem dormir, tá? Então, daí também a importância da rede de apoio, dos pais ou os cuidadores se comunicarem para conseguirem cada um ter os seus momentos de descanso. Nós temos que ajudar o bebê a se adaptar às nossas rotinas também, não é? Não pode ser só uma coisa, tudo em função do bebê para sempre. Só que o bebê precisa de tempo, porque ele está a lidar com muita coisa ao mesmo tempo. Tu estavas a falar de desamparo mais atrás, Camila, e tem uma psicanalista pediatra que eu gosto muito, é uma psicanalista francesa que se chama Françoise Zorto, e ela fez um trabalho muito importante de poder ir falar na rádio para os pais, para dar esse conhecimento, né? Então ela foi, enfim, das primeiras psicanalistas daquela época, a vir a tornar essa informação para os pais, a dizer, falem com os vossos bebés, contem-lhes a história da vida deles. Um bebê não é um objeto ali que não entende nada. Entre muitos outros, um trabalho muito interessante que ela fez, porque ela viveu numa época, né, da Segunda Guerra Mundial, onde ela se deparou muitas vezes em instituições ou nos cuidados hospitalares com crianças órfãs, questões históricas daquela época, perdidos pais na guerra, e ela observou que esses bebés tinham uma taxa de mortalidade muito alta. Enfim, ao longo do trabalho dela, ela conversou, ia aos hospitais, às instituições, conversar com aqueles cuidadores da instituição, as enfermeiras, para que cada enfermeira, instituição, escolhesse um bebê para se dedicar. Era quase como se fosse uma madrinha. E essa pessoa teria que ter um contacto 1 a 1 com o bebê, de 1 hora por dia ou algumas horas por semana, mas que era essencial ser, né, aquela pessoa ter uma dedicação, porque essas pessoas já davam carinho, já tocavam, mas não tinham um cuidador designado. Elas começaram a estabelecer isso nos hospitais, nas instituições. Cada bebê tinha um cuidador, uma madrinha, um padrinho, né, específico, pegava no colo, que conversava com esse bebê, que olhava. E o que eles observaram foi uma diminuição da taxa de mortalidade desses bebés. Acho que isso fala por si, né? É incrível. Voltar no que a gente estava falando sobre o contato humano,
que é extremamente importante, a regulação fisiológica, né? Então, e o sentimento do toque. Imagina, né? De uma pessoa para outra, de um voluntário para o outro nessa situação, tem a diferença do toque, do tom da voz, que é como o bebê reconhece, né? A mãe quando nasce, são os barulhos, o batimento cardíaco em contato com o seu peito, a sua voz, né? Então, olha que incrível, né? Esse trabalho. E me lembra muito de um trabalho que é muito comum aqui nos hospitais, onde um voluntário também vai à UTI neonatal segurar esses bebês, né, aqueles que têm a condição de serem segurados, de tocarem, de falarem com esses bebês por algumas horinhas, para que eles também tenham formem esse vínculo de alguma forma de contato humano. Sim. Sim, esse trabalho é um trabalho de sobrevivência para os bebés. Mas é isso, alguém que possa dar amor, né? Que possa dar um acolhimento, uma voz, um olhar, um colo, né? Para esses bebés. E para as crianças, né? Se não é só o bebê que precisa de colo, as crianças também precisam. Sim, eu acho que nós vemos muitas vezes um adulto que de repente se magoa, um adulto que está triste, como tu falavas no início, e as pessoas ficam, né, assim, preciso acolher aquele. E a criança, para com isso. Ai, que drama. Enfim, esses comentários. Não é que nós temos que resolver as coisas das crianças. Não, nós vamos adaptando à medida que eles vão crescendo e deixar as crianças ir lidando com as coisas, mas não é preciso fazer isso de uma forma cruel e extremamente solitária. A criança está em desenvolvimento neste mundo. Exatamente. Então, para a gente concluir, o colo, na verdade, é muito bom. Tem muitos benefícios e só vai atrapalhar mesmo a sua relação com aquelas pessoas mais próximas de você que ainda não compreendem a importância do acolhimento infantil. O colo é imprescindível e não é por acaso que a pele é o órgão mais extenso do ser humano. Camila, posso te fazer uma pergunta? Claro? O que é parentalidade para ti, numa frase? Nossa, a nossa famosa frase, e agora a gente vai ter a oportunidade de responder. Olha, a parentalidade, para mim, é o desafio em lidar com o meu melhor e o meu pior diariamente. E para você, Flávia, o que é parentalidade? Sabes o que é mais estranho e talvez até estúpido? É que eu não pensei na resposta. Então vai sair algo que eu sinta agora, né? Porque talvez a parentalidade ela seja algo diferente em várias fases, ou sim, o que nos vem seja algo diferente. Eu acho que parentalidade, o amor mais poderoso e devastador que eu já tive em toda a minha vida. E acho que exige amor, respeito e muito trabalho de nos escutarmos para podermos escutar a criança que está ali na nossa frente também. Obrigada, Camila. Obrigada.